Estamos a entrar num mundo envolto em mistério, onde à primeira vista nada é o que parece. É um mundo sagrado em que um jogo se desenrola. Estamos no ano 750. Não sabemos as regras nem quantos nele participavam, mas este não é um jogo comum. Quem o disputava fazia-o pela própria vida. Há mais de 1000 anos atrás, os homens que aqui se confrontavam e a multidão que os rodeava, todos desapareceram, deixando para trás a arena e todas as suas magníficas cidades completamente desertas. Hoje, apenas o mistério perdura. Maias, o sangue dos reis. Chamam-lhes os Maias clássicos. Construíram a maior civilização das Américas. Quando a Europa estava ainda mergulhada na Idade das Trevas, este povo gerava artistas e cientistas cujos feitos ainda hoje nos espantam. Era Londres ainda uma cidade de casebres de madeira e ruas de terra e lama. Já os Maias construíam cidades de pedra no coração da floresta tropical da América Central. Esta é de todas a mais grandiosa, Tikal. Uma próspera metrópole de 40 mil habitantes atingiu o seu auge por volta do ano 750, ostentando uma área equivalente à de Manhattan. Menos de um século depois, estava deserta. É um mistério que nos toca a todos. Porque todos vivemos em civilizações e sentimos a fragilidade da civilização quando vemos algo como as ruínas maias, quando vemos o nível que a civilização pode atingir e a facilidade com que se pode desintegrar. Isso toca-nos a todos. Ao contrário de outras civilizações, os Maias não passaram fome, nem foram invadidos por exércitos, nem tampouco sofreram alguma peste terrível. As cidades Maia foram abandonadas, não destruídas. Os Maias que outrora habitaram estas ruas simplesmente partiram para a floresta, para nunca mais voltarem. Hoje em dia, os descendentes dos Maias vivem ainda na terra dos seus antepassados. Contudo, o seu império já não existe. Mas porquê? O que terá levado o povo ancestral a deixar as suas magníficas cidades? É uma questão que tem cativado historiadores e arqueólogos ao longo dos tempos. Apenas se explorarmos as crenças mais profundas deste povo que desapareceu há mais de 1000 anos atrás, conseguiremos compreender quem ele foi e porque abandonou tudo aquilo que tinha criado. Os vestígios são poucos, mas ainda se encontram indícios. Pistas escondidas em gigantes pirâmides de pedra.
Pistas escritas num código hieroglífico cujos segredos quase se perderam para sempre. Pistas encerradas em antiquíssimas lendas de poderosos reis e deuses perigosos, num mundo alicerçado em rituais e sustentado por sacrifícios de sangue. Contos ainda passados de mais velhos para mais novos, descendentes de um império que há muito tempo desapareceu. As origens dos maias estão nas histórias esquecidas dos primeiros imigrantes. O povo asiático que atravessou o mar de Bering durante a última glaciação, instalando-se nas Américas há mais de 15 mil anos atrás. Muitos séculos passaram até que os primeiros maias se estabelecessem na densa floresta da América Central. Depois, num período que se estende do ano 250 ao ano 900, a sofisticada civilização a que chamamos os maias clássicos prosperou. Centenas de cidades foram construídas. O vasto território que hoje alberga o sudeste mexicano, o Belize, a Guatemala e as Honduras, tornou-se o Império Maia. Floresceram durante mais de 6 séculos. Depois tudo acabou. Em todo o território do Império, os maias pura e simplesmente foram embora. Ao longo de quase 1000 anos, as suas ruínas permaneceram ocultas e esquecidas. Apenas no século XIX viria o mundo a redescobrir os maias clássicos. Em 1839, o autor de livros de viagens John Lloyd Stephens e o ilustrador Frederick Catherwood exploraram a selva da Guatemala. O seu trabalho transmitiu o dramatismo e o mistério do mundo maia, fornecendo simultaneamente os primeiros indícios sérios das origens desta civilização perdida. Alguns exploradores que os antecederam haviam já formulado teorias dizendo que os maias teriam sido descendentes dos gregos, ou de uma tribo perdida do Egito, ou que seriam até fugitivos da cidade mítica da Atlântida. Mas estes dois homens tinham diferentes convicções. A menos que eu esteja errado, temos uma conclusão muito mais fantástica do que aquela que ligou os construtores destas cidades com os egípcios, ou com qualquer outro povo. É o espetáculo de um povo cultivado e refinado. John Lloyd Stephens, 1840. Stephens estava convencido de que esta exótica civilização não havia sido desenvolvida por outra gente num qualquer lugar do outro lado do Atlântico. Os maias, na sua opinião, eram únicos. Os seus escritos marcaram um ponto de viragem. Começava então uma nova era na exploração científica. Aventureiros excêntricos vieram de todos os lados do mundo. Um explorador francês chegou ao México com 1800 quilos de bagagem e só havia uma maneira de a carregar. Nem mesmo a densidade da imensa floresta tropical os parava. Era mais do que a promessa de um tesouro escondido o que atraía estes homens para os sítios mais recônditos da América Central. Procuravam a resposta para o enigma da civilização perdida. Os tesouros que encontraram eram abundantes, mas um entendimento dos antigos maias era puramente ilusório. Muitos arqueólogos sondaram a selva durante várias décadas, descobrindo grandiosas construções de espantosa profusão. Sendo as mais intrigantes de todas, as centenas de pirâmides que, tal como montanhas sagradas, se mantinham de pé, cravadas no chão da floresta. O seu propósito era, no entanto, ainda um mistério.
Mas em 1957 tudo viria a mudar. O lugar era a cidade clássica maia de Palenque. O grande arqueólogo mexicano Alberto Ruz passara 4 anos a escavar a mais impressionante pirâmide no sítio, o Templo das Inscrições. Estava então no limiar da descoberta. Entrei na câmara misteriosa com a estranha sensação que é natural quando se é o primeiro a pisar aquelas escadas em 1000 anos. Queria retroceder nos séculos e sentir as vibrações das últimas vozes humanas que ecoaram nestes cofres massivos. Através de um impenetrável véu no tempo, vi a impossibilidade de uma ligação entre as suas e as nossas vidas. No centro da câmara funerária estava um enorme túmulo de pedra. Os seus homens laboraram arduamente para conseguirem levantar o pesadíssimo tampo. Eu estava a olhar para a face morta daquele para quem todo este trabalho estupendo, a cripta, a escadaria, a grande pirâmide com o seu templo a coroá-la, tinham sido construídos. Estas imagens únicas mostram Ruz minutos após a sua dramática descoberta. Mas um esqueleto destruído e uma preciosa máscara de jade apenas levantavam mais questões a que ninguém, nem mesmo Ruz, poderia responder. Quem seria? O que teria acontecido na sua vida para que a sua morte fosse digna de tal cerimónia? Quem seria o homem por detrás daquela máscara? Os maias deixaram pistas, mas estas são enigmáticas, codificadas e opacas. Apenas decifrando estes indícios, poderemos entender o significado dos seus templos sagrados, a personalidade dos homens e das mulheres que os construíram e as razões por detrás do abandono repentino das cidades que tinham erguido. Há 1,5 séculos atrás, John Lloyd Stephens percebeu que as estranhas e indecifráveis gravuras nas paredes daqueles monumentos guardavam a chave do mistério maia. E tinha razão, porque só agora, depois de conseguida uma das mais notáveis descodificações de todos os tempos, é que pode finalmente revelar-se o segredo guardado no silêncio destas pedras. O mundo sagrado dos maias nunca deveria ter se tornado um mistério. Eles deixaram, afinal de contas, abundantes registros escritos. Um sistema de escrita inventado isoladamente, incrivelmente, um de apenas 5 produzidos na história do mundo. Estes eram textos imbuídos de poderes mágicos, descrições do seu cosmos, crônicas dos seus sonhos. Maravilhosos, mas frágeis documentos são um feito verdadeiramente notável. Uma linguagem escrita única e totalmente original. Tão admiráveis como os hieroglifos do Antigo Egito, são o testemunho do nascimento da primeira língua escrita do Novo Mundo. Esta é a letra A. A importância destes textos foi reconhecida pelos primeiros invasores europeus há séculos atrás.
Em 1562, um devoto padre católico chamado Diego de Landa convenceu um dos últimos escribas dos maias a traduzir o alfabeto latino para a sua língua. Landa queria fervorosamente levar o cristianismo aos maias. Achava, portanto, que aprender a sua língua seria a melhor forma de se aproximar do povo que ansiava converter. Landa dedicou sua vida à percepção dos maias e à salvação das suas almas. No entanto, a sua memória não é venerada, é antes desprezada. Penso que Landa ficou destroçado, talvez até destruído, quando descobriu que pessoas em quem ele acreditava e com quem travara conhecimento que tinham sido convertidas ao cristianismo continuavam a praticar rituais pagãos. Ele perdeu a cabeça, ficou totalmente louco e começou a tentar apagar e extirpar qualquer reminiscência da antiga religião. Numa só noite, este homem de Deus queimou centenas de livros preciosos. Páginas que continham a ciência, a literatura e o registro da vida dos maias. Ao assistirem a tal vil espetáculo, os maias sentiram-se como se cada cópia da sua Bíblia Sagrada ou da sua Constituição fosse consumida pelas chamas. Ao longo da conquista espanhola, milhares de outros livros foram queimados. Da prolífica produção dos escribas maias, apenas 4 textos escaparam ao fogo e chegaram aos nossos dias. Mas sobraram 4. E dessa limitada informação viriam extraordinárias descobertas sobre a ancestral cultura dos maias. De início, apenas o seu sofisticado sistema matemático foi descodificado. A matemática maia estava intimamente ligada a um complexo sistema astronómico. As suas detalhadas observações do céu noturno eram registadas com fabulosa precisão. Nos anos 50, um dos grandes investigadores da cultura maia, Eric Thompson, concluiu que este povo se dedicava ao estudo dos céus e do significado do tempo. 1000 anos antes da invenção do primeiro computador, eles registaram fenómenos celestiais passados há milhões de anos atrás. Mas qual a finalidade de tão complexos cálculos astronómicos? Thompson pensou saber. A sociedade maia era quase utópica, concluiu. Um povo pacífico que venerava o tempo. Um mundo governado por sacerdotes tranquilos e guardiões do tempo. Um lugar de observatórios sagrados dedicados à descoberta das estrelas. Na cultura maia, Thompson viu um mundo ideal de crenças sagradas e ensinamentos superiores, mas a sua visão era tão sedutora quanto falsa. Certo é que as provas pareciam abundar. Os maias construíram pirâmides que eram gigantes calendários de pedra e relógios de sol. El Castilho, a grande pirâmide de Chichén Itzá, tem 365 degraus e patamares que assinalam os dias do ano. O seu alinhamento e o seu desenho são tão precisos que uma vez por ano produzem uma sombra única que indica o equinócio de primavera. Como nas cartas astrais de um astrólogo,
os seus códices calculavam a posição das estrelas e dos planetas nos séculos vindouros. O calendário maia era diferente de qualquer outro. Estas grandes rodas dentadas ilustram o seu conceito do tempo. Os hieróglifos na roda maior marcam os 365 dias do ano solar. Os outros, nas duas rodas mais pequenas, representam os 260 dias do calendário sagrado dos sacerdotes. No seu conjunto, esta máquina do tempo identifica o significado astrológico de cada dia. Utilizando este calendário, os sacerdotes maias previam com exatidão, no tempo e no espaço, a ocorrência de eclipses solares. Para a maioria do povo, deveria parecer que os seus líderes controlavam o extraordinário poder dos céus. A precisão da astronomia maia é ainda espantosa. Os ciclos da Lua eram tão precisos nos seus mapas que hoje em dia, 1500 anos depois, os seus cálculos falham por apenas 33 segundos. Até o momento da criação maia, há sensivelmente 5.000 anos atrás, tem um ponto assinalado no seu calendário sagrado. Fatalmente, assinalado também está o fim deste mundo. Segundo o calendário maia, este ciclo de criação deixará de existir precisamente aos 4 Ahau, 3 Kankin. Domingo, dia 23 de dezembro do ano 2012. Atualmente, muitos maias continuam a aguardar apavorados a chegada deste dia. Nas terras altas da Guatemala, os poucos xamãs que restam e os últimos sacerdotes calendários calculam ainda a passagem do tempo com base nas fórmulas ancestrais. Não lhes escapou um único dia em 25 séculos. Os textos maias desvendaram o mundo escondido da sua matemática e da sua astronomia, mas outras muito mais surpreendentes revelações estavam para vir. Justin Kerr descobriu uma forma de fotografar vasos maias fazendo-os rodar à frente da sua câmara, desvendando efetivamente as imagens contínuas pintadas na cerâmica. Quando coloco estes no prato giratório e os vejo rodar em frente à câmara, espero que eles falem comigo. Às vezes não falam, outras vezes a mensagem é tão obscura que é muito difícil entendê-la, mas às vezes revelam-se a si próprios. E essas revelações forneceram todo um novo entendimento dos antigos maias. As fotografias de Kerr demonstram um povo obcecado por sanguinários e assustadores deuses do submundo, um lugar infernal a que os maias chamavam Xibalbá.
Alguns destes tipos são muito macabros. O deus da decapitação, por exemplo, é um deus esquelético. Muitas vezes está a segurar uma cabeça decapitada pelos cabelos ou tem-na na palma da mão. É normalmente mostrado como estando a exalar um cheiro nauseabundo. Para os maias, o submundo era um sítio horrível. Mas aos olhos de hoje, muitos dos costumes e rituais do seu cotidiano parecem igualmente estranhos e bizarros. Os crânios das crianças eram deliberadamente deformados para achatar a linha das sobrancelhas que os maias tanto apreciavam. As mulheres maias furavam os dentes sem quaisquer analgésicos, enfeitando-os depois com pedras preciosas. O uso de drogas que alteravam o estado do espírito era encorajado e aceite, e eram fumadas substâncias altamente tóxicas. Os maias pedravam-se. Os maias consumiam muitas drogas, mas acho que a droga preferida era fundamentalmente o álcool. E quando estavam tão bêbados que vomitavam, começavam a tomá-la em forma de clister, o que tinha um efeito ainda mais intenso e intoxicante. Tomar balché ou qualquer bebida fermentada por clister. Ficavam incrivelmente embriagados. Eric Thompson estava ciente de tais práticas grotescas e bizarras, mas recusou-se a que isso lhe afetasse a visão idealista dos maias. O realizador americano Giles Healy aventurou-se também na selva do México. Em 1946, Healy foi conduzido a umas ruínas secretas por um índio lacandón chamado Chan Bor. Nesse lugar, fez uma descoberta que revelaria uma realidade brutal, que alteraria para sempre a visão utópica que o mundo tinha dos antigos maias. Chan Bor levou Healy e a sua câmara a ruínas maias sobre as quais o mundo exterior nada sabia. Quando Giles Healy entrou nesta sala, tinha uma noção completamente formada de como eram os maias. Imaginava que eram guardiões do templo sacerdotais, um punhado de homens nobres, talvez como ele próprio. Giles Healy, classe 1924. Imaginava que eles seriam homens como ele. Em vez disso, o que Healy descobriu pintado nas paredes do templo foi uma série de imagens detalhadas, descrevendo os maias não como pacíficos observadores das estrelas, mas sim como temíveis guerreiros, fiéis seguidores de sanguinárias divindades, devotos convictos de brutais sacrifícios de sangue. Era um retrato dos maias que parecia até então inimaginável. Acho que, de facto, não há no mundo nenhum quadro de guerra mais sanguinário e poderoso do que este. Está cheio de som e trombetas e gritos e os homens estão todos pintados e exaltados. Alguns estão já assassinados e decapitados. Este está sedento de carne. E o ponto-chave está no canto do quadro, onde um homem está a arrancar as unhas de um prisioneiro. E a cara dele está em colapso. Há alguma coisa a borbulhar-lhe da boca. Parece esse sangue a pingar por lhe terem arrancado um par de dentes. E o resto dos prisioneiros parecem ter-se afundado no seu próprio destino. Olham para os dedos a sangrar abundantemente. Esta era uma imagem dos maias que nem Eric Thompson nem a maior parte do mundo poderiam facilmente aceitar. Nem mesmo este cenário chocante conseguiu mudar imediatamente a ideia preconcebida de um povo maia pacífico. Era como se um pai fosse de repente confrontado com os defeitos do seu filho. Quando Giles Healy entrou nesta sala, não tenho a certeza se conseguiu assimilar tudo. Mas quando Thompson entrou nesta sala, não viu guerra, viu uma pequena e suja emboscada.
Na verdade, até se espantou com isto. Os maias não arrancariam as unhas, pensou que talvez houvesse uma tigela com tinta vermelha aqui, na qual as pessoas tivessem a mergulhar os dedos. Ficou realmente infeliz. Giles Healy eventualmente terminou o seu filme. Focou-se nos índios Lacandón, que tinham sido os seus guias. Descendentes dos maias, também eles foram retratados como um povo pacífico em total harmonia com a natureza. Acerca daquela arrepiante imagem de violência, nem uma palavra. Giles Healy limpou a sujidade a que os séculos sujeitaram os murais de Bonampak, mas não conseguiu obrigar-se a revelar a verdade. Passaram anos até que Thompson reconhecesse o seu erro. Mas noutro continente, uma outra descoberta traria um novo conjunto de pistas. Acidentalmente, no mais improvável cenário, um novo capítulo da história maia tinha início. Maio de 1945. Berlim foi invadida pelos russos. A Biblioteca Nacional é consumida pelo fogo e em breve Hitler estará morto e a Alemanha derrotada. Dos milhares de livros ardendo nas ruínas, um oficial soviético arranca ao acaso de entre as chamas um exemplar perdido. O seu nome era Yuri Konorosov. O livro, Reproduções dos Códices Maias Sobreviventes. Konorosov dedicou-se ao estudo dos maias e do alfabeto que Diego Landa tentara transcrever. O seu maior avanço surgiu quando se apercebeu de que os hieróglifos maias eram muito mais do que um simples sistema de sinais numéricos. O seu trabalho foi depois desenvolvido pela também russa Tatiana Proskoryakov, uma soberba ilustradora e arqueóloga. O seu olhar científico detectou padrões nas datas gravadas na pedra. Onde outros apenas viam números e sinais, Tatiana leu a inteira duração de vidas humanas. Baseados nas suas descobertas, os descodificadores deitaram mãos à obra. Começaram por ler gravações feitas nas paredes dos templos, como as mensagens que lemos nas lápides de um cemitério. Muito mais do que simples calendários, as imagens relatavam reinados inteiros de reis e rainhas. Os sinais decifrados revelaram os nomes de monarcas maias: 18 Coelho, Jaguar de Fumo, Céu Tempestuoso e Senhora Concha Estelar. As vidas destes governantes, os seus antepassados e as suas conquistas, todas as histórias, enfim, ocultas por detrás destes hieróglifos, podiam finalmente ser contadas. 15 anos após a descoberta do esqueleto com a máscara de jade, Alberto Ruz podia conhecer a sua identidade. Chamava-se Pakal, rei da cidade-estado de Palenque. O 10º na dinastia de líderes que tivera início 3 séculos antes. Governou durante mais de 70 anos. Pakal terá sido um dos mais poderosos reis da história das Américas. Estes eram monarcas que lideravam complexas cidades, com vastas populações estendendo-se por grandes áreas. Governavam os seus cidadãos com arrogância e desdém. Mas qual seria a fonte da sua autoridade? Porque se submetia o povo a tamanha tirania.
Eles procuram incessantemente pela fonte de poder do rei, em busca de um poder económico, político e militar em larga escala. Mas o poder não é baseado no controle dos recursos ou na manipulação da economia ou no levantamento de grandes exércitos, é baseado na fé. Esse é o poder dos reis maias. É enorme e alcançou grandes feitos. O poder dos reis maias. Para o compreendermos, teremos de seguir um trilho de sangue. Uma faca feita de uma espinha de raia. Uma corda de espinhos. Eis as chaves para uma compreensão dos maias e do poder sagrado dos seus reis. Cada portal de cada templo maia é uma porta de entrada para o submundo. Dentro do templo, é dever de ambos, rei e rainha, a reconstituição do mítico momento da criação maia. Segundo o mito, terá sido o sangue dos deuses a dar vida aos homens. Esse foi o sacrifício original. Na Terra, o rei é como um deus. E o sangue é o preço do poder, a dívida aos deuses que tem de ser saldada. Os mitos e os símbolos não bastarão. Há que derramar sangue. E o sangue real, retirado da língua e dos órgãos genitais, tanto do rei como da rainha, para sempre ligará o sacrifício dos deuses à vida dos homens. Perante o olhar atento dos súbditos, o sacramento do sangue real eleva-se em espiral em direção aos deuses. Como paga pelo sacrifício do sangue real, o povo acredita que os deuses farão o sol nascer, a chuva cair e o milho crescer. Para a historiadora de arte Linda Chile, estes macabros rituais sangrentos proporcionam a chave final para a compreensão dos maias. No Novo Mundo, as pessoas acreditam que a alma é a parte mais poderosa do ser, a parte que é indestrutível, aquilo que será deixado aos netos e aos bisnetos, a parte que é interior, reside no sangue. Por isso, se quer fazer uma oferta daquilo que é a mais poderosa coisa do mundo, oferece sangue. Temos que lembrar-nos que os reis tinham que fazer rituais de sangramento leve e autolaceração regularmente.
Isso mantinha-os honestos. Se os políticos modernos tivessem que sangrar-se, o rebanho diminuiria e seria mais fácil encontrar políticos honestos. De facto, todos os maias ofereciam o seu sangue. A diferença entre eles e nós é que a nossa vida é fácil. Nós dizemos o que queremos, temos dinheiro nos bolsos, podemos fazer ofertas que não causam dor. Algo que realmente não custa nada a dar. Os maias não deixavam fazer esse tipo de sacrifício secundário. Era realmente necessário oferecer o sangue. E havia outras ofertas ainda mais sangrentas. Pilhas de crânios honravam os prisioneiros de guerra e o seu sacrifício em prol da continuidade do mundo maia. Até os jogos com bola tinham um propósito mortal. A competição era de facto tudo menos um jogo. E os que saíam derrotados eram sacrificados aos deuses. Os maias deleitavam-se com este terror, registando até as brutalidades para a posteridade. Esta vítima sacrificial emite ainda um eterno grito de inimaginável dor. Foi escalpado e estripado, de mãos e pés atados. A madeira atada às suas costas está pronta para a fogueira. Atualmente, os xamãs maias ainda fazem sacrifícios de sangue. Mas agora o sangue derramado é das galinhas. A fé ancestral está intacta, mas é apenas um pálido reflexo dos ritos e das cerimónias dos maias clássicos. O sangue sacramental ainda alimenta a imaginação maia, mas o contexto das suas crenças mudou. Os maias terão sido vergados ao cristianismo, mas a sua aceitação gerou uma profunda e duradoura convicção. O conceito cristão de um rei divino que derramou o seu sangue pela salvação da humanidade faz para eles total sentido. Para os antigos maias, o sangue dos reis era o cimento que unia todas as formas de vida. O sacrifício dos reis assegurava a estabilidade do mundo maia, garantindo a condescendência dos deuses e a confiança do povo. O rei estava no centro do universo maia. Retirando o rei, todo o sistema se desmoronava. Para Arthur Demarest, a crise dos maias clássicos teve início no momento em que o povo perdeu a fé nos seus reis. A fonte do poder é este ritual, este espetáculo, a cerimónia, o teatro, o carisma. E quando ocorrem problemas reais, quando há derrotas militares, mesmo entre iguais, pode ser devastador a um ponto que não devia ser, mas a autoridade é baseada na fé. Fé no rei, e o fracasso é inaceitável. Se este é realmente um senhor sagrado que pode manipular as forças do universo, então o fracasso fragiliza todo o sistema e não pode ser aceite. Os problemas que os reis maias enfrentaram com o enfraquecimento da sua autoridade
não eram únicos, mas a solução foi mais rituais, mais sacrifícios, mais sangue. E os resultados foram nulos. E pode sangrar-se levemente, pode construir-se templos tão altos quanto possível. Isso não vai tornar os solos férteis ou aplacar a erosão. Não vai impedir exércitos invasores de vencer, porque eles têm melhores armas, melhores táticas. Eventualmente chegaram as derrotas na guerra, o excesso de população nas cidades, o fracasso das colheitas. E, em última análise, o rei era o culpado. Se o sangue do rei mantinha o mundo unido, quando esse mundo se desmoronou, foi o sangue do rei o bode expiatório. Quando começamos a compreender por dentro o modo de pensar dos maias e a forma como a sua civilização foi construída, é espantoso que a tenham conservado por tanto tempo. O mistério não deveria ser o colapso dos maias, mas como durante 2000 anos mantiveram esta civilização impressionante. Os maias ergueram-se pedra sobre pedra acima da selva. Construíram o seu próprio mundo autossuficiente. Uma cultura única e sem precedentes em toda a história do mundo. Mas, no fundo, as grandes dinastias e os grandiosos feitos dos reis maias e todo o seu magnífico poder assentavam na fé do povo. E quando as colheitas falharam e os inimigos prevaleceram, o povo deixou de acreditar. E quando o povo perdeu a fé, os governantes perderam o poder. E quando esse poder desapareceu, os maias abandonaram as suas fantásticas cidades e a selva reconquistou a sua terra.